estaremos olhando para um curso. O título do curso é Conceito de Pecado. Agora este é um dos cursos gratuitos e é um lindo. Claro, belo curso, Conceito de Pecado, Conceito de Pecado. O código do curso é IUL 102 e queremos entender melhor. O que é o pecado e algumas coisas sobre o pecado. A título de introdução, o termo pecado é na verdade faltando a marca. Isso é o que significa. Na verdade, está faltando o alvo. Você sabe, errar o alvo. Mas quando você diz que alguém errou o alvo, não é como se você quisesse acertar na mosca e acertar em algum lugar ali. Essa não é exatamente a foto. A foto realmente é desviando do caminho. Se você está em Lagos e está viajando na ilha ou talvez queira ir para a terceira ponte continental, todos aqueles tipo de coisas. E você toma o caminho errado, a estrada errada, você acabará indo parar em outro lugar. Uma vez que você acabou de pegar isso, rota, você pode não ter a oportunidade de parar e virar no meio da estrada e voltar. É apenas um caminho até lá e você vai acabar em algum lugar lá. Então, essa é a ideia de errar o alvo. Na verdade, é desviar do curso certo e chegar a um destino diferente. Isso é o que exatamente pecado é, como todos sabem. A palavra hebraica para pecado é shatah, é uma palavra hebraica que dá a imagem da torção, de você sabe torcer, perder e é disso que se trata, mas entraremos em detalhes em breve. Os objetivos gerais do curso são basicamente o número 1. Esclarecer o significado do pecado que já começamos a fazer. 2. A origem do pecado e estabelecer sua manifestação como ela se manifesta. 1. Para esclarecer o significado do pecado. 2. Rastrear a origem do sua manifestação e 3. Para estabelecer os possíveis efeitos do pecado. Os possíveis efeitos do pecado. Para estabelecer o possíveis efeitos do pecado. 4. Fazer uma radiografia do padrão de propagação e crescimento do pecado. E finalmente 5. Declarar como o problema do pecado foi tratado. Para declarar como o problema do pecado foi tratado, eu vou pegar de novo. Objetivos gerais para este curso. Os objetivos gerais para este curso, ou seja, o que se espera que tenhamos ao final deste curso. 1. Para entender melhor o significado do pecado, ou seja, para esclarecer o significado do pecado. 2. Traçar a origem e estabelecer a manifestação do pecado. 3. Para estabelecer os possíveis efeitos do pecado e 4. Para radiografar o padrão e propagação ou crescimento do pecado e 5. Para declarar como o problema do pecado foi tratado. O padrão de propagação, crescimento. Do pecado. Então, esses são os objetivos gerais comuns do curso, o conceito de pecado. Novamente. Como eu disse, a palavra hebraica pecado é shatah, essa palavra shatah. A palavra hebraica
Para o pecado, você sabe que às vezes é melhor olhar para o significado da raiz dessas palavras. Ok. Ata na verdade se escreve CH na verdade se escreve. Ponto, tudo bem. Não haverá problemas. Eu vou passar por isso novamente. Ok, agora o que eu disse foi. A propósito da introdução, o que é pecado que eu vou voltar a explicar um pouco, mas os objetivos gerais do curso. Conceito de pecado. O título do curso é Conceito de Pecado e a ideia é entender melhor o que é pecado. Cerca de. Esses são basicamente os objetivos gerais que são número 1. Esclarecer o significado do pecado. 2. Rastrear a origem e estabelecer sua manifestação. Ok? E 3. Estabelecer os possíveis efeitos do pecado. E 4. Radiar o padrão de propagação, crescimento do pecado. E 5. Declarar como o problema do pecado foi tratado, como o problema do pecado foi tratado. Em outras palavras, houve alguma solução fornecida por Deus? Tem? Alguma coisa foi feita sobre o pecado? Esses são apenas os objetivos gerais básicos. Isso é o que se espera. O que se espera que nós saia deste curso no final dele quando terminarmos. Então, vamos descer para o significado do pecado. O que exatamente significa pecado? Mais uma vez, fui à palavra, a palavra hebraica pecado. Em hebraico, a palavra é chamada ata, essa palavra ata é escrita na verdade CHATTE. Você tem um pequeno espaço como se tivesse um pequeno traço, então você tem outro H se quiser soletrá-lo. Você sabe na transliteração disso. Você está aí. Ponto de interrogação. Há também outra palavra que é usada para pecado, que não é muito diferente de esta mesma palavra, ok, mas apenas o mesmo e eu vou dar a você daqui a pouco. Tudo bem agora? Como eu disse anteriormente, a palavra hebraica é chata, toda a ideia de chata significa simplesmente uma torção, é uma torção, uma torção, uma torção. Torção, desvio, desvio. Quando o pecado é usado, pecado é definido como errar o alvo, errar o alvo. A palavra pecado, você sabe. A definição é geralmente entendida como errar o alvo, mas não é como errar o alvo, pois você quer acertar o alvo e erra apenas por alguns polegadas. Você está comigo? Não realmente, não realmente. A ideia é mais se você estiver indo para a ilha ou indo para o continente ilha em lagos e você está fazendo uma rota que não é exatamente para onde você está indo. Você sabe e antes que você perceba você encontra você mesmo em Orochuki. Você entende esse tipo de conceito?
porque a malha viária é tal que uma vez que você entra em toda aquela rede de viadutos e entra nela, e você entra imediatamente, você perde para onde está indo. E o mais engraçado é que você pode não ter a oportunidade de inversão de marcha. Então, basicamente, é desviar do caminho que você pretendia seguir antes, ou melhor, você é desviado fora do caminho que deveria ir rumo para outro destino. E, de fato, se você olhar mais de perto, parece girar 180 graus. Ponto é como virar completamente na direção oposta à que você deveria seguir. E isso é consistente com a definição da reviravolta, porque o pecado na verdade é uma reviravolta da natureza humana do que Deus originalmente a criou. Então basicamente é isso. A foto, essa é a foto do pecado. Então é uma reviravolta. O que é essa reviravolta? É como uma corda quando você a torce, quando você... Essa é a ideia. Quando dizemos que o pecado é errar o alvo, o padrão que Deus estabeleceu, não é só que você deveria obter 100% em digamos 90% ou 50%. Não, não. A ideia é que virou, sabe, era para ter dado positivo, mas agora deveria ir por aqui, mas agora está indo na direção oposta. Esse é realmente o conceito, a ideia do que essa palavra significa. Então, basicamente, é isso que chata significa. Isso é o que chata significa. Quando conversamos sobre o pecado. E é um assunto muito, muito sério quando lidamos com isso dessa maneira. Ok. Por isso, maneira de colocá-lo na definição adequada. O pecado é a destruição da natureza humana. O pecado é a destruição da natureza humana e é uma destruição da natureza humana. Com isso o que quero dizer é quando a natureza humana é distorcida. Quando a natureza humana é distorcida. Neste ponto, agora, se você está indo para, digamos que você está indo para em algum lugar ao norte e você começa a ir para o sul, ok? Então, em outras palavras, a maneira como Deus fez o homem bem no começo, quando falamos sobre o pecado, o que isso significa é que pelo ato de desobedecer a Deus o homem torceu que a natureza são você e... Então esse é o ponto. Então não é tanto diálogo de ser realmente um fracasso moral. Ok que faz parte embora. Mas o problema aqui é que é uma corrupção da natureza, é uma corrupção da natureza, é uma distorção da natureza. Em outras palavras, não é mais reto, é não mais do jeito que deveria ser. Não é mais como foi projetado para ser. E isso é muito muito sério. Porque é assim que começamos a entender o que aconteceu com Adão e Eva. Você está aí. Porque é fácil. Para algumas pessoas pensarem sobre isso e dizerem, ok, se Adão e Eva pecaram, porque Deus simplesmente não os perdoou e disse a eles, ok, aí, apenas continue e você descobrirá que não é assim, não é assim e chegaremos à escritura daqui a pouco. Mas, você sabe, essas são coisas que as pessoas perguntam, ok, se Adão e Eva pecaram, por que não perdoar Adão e Eva? E depois seguir em frente como faríamos com nossos filhos. Você sabe, eles cometem erros e nos ofendem ou fazem algo errado que lhes dissemos para não. Você está entendendo o que estou dizendo?
E então podemos ficar com raiva deles e repreendê-los e eles podem voltar e pedir desculpas, mãe, desculpa. E então dizemos tudo bem, tudo bem. Você sabe que isso é feito. Está resolvido, mas não é assim quando lidamos com o e do que se trata, porque o que estamos lidando agora com nossos relacionamentos com nossos filhos e o que está acontecendo é simplesmente uma manifestação do problema que está lá dentro e o que essa coisa é uma corrupção, é uma distorção da natureza humana aquela reviravolta que ocorreu por causa daquela ação específica que Adão e Eva tomaram. É mais como afastando-se da coisa original que Deus pretendia que fosse e tornando-se outra coisa. Você está comigo? Então mas como estou tentando encontrar algo que possamos encontrar e você sabe quando você corrompe como algo, um vírus corrompe um sistema, mas desta vez produziu como um novo sistema operacional diferente do que Deus o criou. A torção não é apenas que torceu para que possamos. Volte e distorça-o. Você está comigo? Não. É totalmente uma corrupção que o deixa operar de maneira diferente do que Deus projetou que fosse e como ele pretendia que fosse. Então essa coisa é uma questão muito séria. Se você olhar de perto comigo por um momento, vamos ver as Escrituras porque este é um curso baseado na Bíblia. Vamos olhar as Escrituras por um momento. Gênesis capítulo 3 Leia alguns versos Tudo bem. Gênesis capítulo 13. Eu gostaria que começássemos a ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as olimárias do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Podemos comer das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. E a serpente à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, então os teus olhos se abrirão e serás como deuses, conhecendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido com ela. E ele comeu. E os olhos de ambos foram abertos e eles sabiam que estavam nus e costuraram folhas de figueira juntas. E fizeram para se aventais. Ok? Agora eu leio um pouquinho porque para que a gente possa fazer referências quando eu começar a explicar, olha o que diz aqui, veja o que diz aqui, e o Senhor Deus chamou Adão. Não, versículo 8, e eles ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Vós. E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e eu estava com medo porque eu estava nu e eu me escondi. Ele disse: Quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore. Eu te ordenei que não comesses. E o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então, basicamente, quando você olha para a questão do pecado, a perversão, a distorção dessa natureza, a corrupção de a natureza que estava neles, a maneira como Deus os projetou para funcionar. Então parece que ao desviar, eles entraram em outra zona, outro destino. E eles estão operando em um ambiente diferente, mas não apenas porque estão operando em um ambiente diferente, é como outro,
O sistema operacional está acontecendo neles por causa de coisa particular. E até interessante saber, notar que a ingestão da fruta custou algo, ou seja, algo entrou neles que não deveria entrar neles e que trouxe uma mudança em todo o sistema. É mais como colocar algo em um computador em uma determinada coisa que não deveria entrar lá, ou pode atualizá-lo ou corrompê-lo e ele começar a fazer o que não deveria fazer. Então, basicamente, essa é exatamente uma pequena maneira de ter um vislumbre do que é o pecado. Então é uma torção da natureza real e da maneira que Deus planejou que fosse. Agora, esta é a coisa aqui. Quando você entender isso, quando a Bíblia usa sobre o pecado, ok. Agora, a Bíblia usa de uma maneira e de uma maneira que você começa a encontrar na Bíblia a iniquidade, você encontra outra palavra que está ligada ao pecado. Você encontra a transgressão. Você está aí? Então você encontra a transgressão? Então você encontra a iniquidade? Então você encontra o pecado. Então é como um fio de 3 cordas, ou melhor, árvore que se expressa de 2, 3 maneiras, ou 3 ramos, mas vindo de um tronco que é o próprio pecado. Então, a distorção dessa natureza deu origem ao que chamamos de iniquidade, também deu origem ao que a Bíblia, Deus, categorizou como transgressão. Tudo bem, então você encontra isso nas Escrituras, especialmente quando começa a ler Levítico e quando começa a ler Êxodo e quando começa a ler como Isaías 53 diz, Ele levou as nossas transgressões por iniquidades e tudo mais. Então, o que são tudo isso? Tudo isso veio do pecado. Tudo isso veio do pecado. Deixar. Eu te dou uma foto. Pinte um quadro para você ali mesmo na escritura que lemos e eu voltarei para lidar com todas essas coisas. Com todos esses coisas sobre o pecado. Agora, quando você olha para Adão e Eva no momento em que eles comeram aquela maçã, isso produziu algo neles. Quero reforçar o ponto: isso produziu algo neles, o ato de se afastar do que Deus lhes disse para fazer outro coisa. Deus disse que eles não deveriam fazer, certo? Ao ingerir algo que não deveriam comer, produziram algo. O que custou a eles fazer era fazer, primeira coisa que impactou seus olhos. Bem, os olhos lidam com a consciência e uma vez que os olhos se abriram, eles viram que eles estavam nus. Antes eles estavam nus, mas não conheciam a vergonha. A Bíblia diz que eles não conheciam a vergonha, mas agora eles estavam nus. E eles ficaram envergonhados. Então algo mudou no sistema. Você está seguindo agora. Agora eles foram fazer alguma coisa, eles procuraram para se cobrir e começaram a se esconder. Agora, essas coisas foram, quero que você observe as ações que estão tomando agora, ok? Antes, quando Deus aparece, eles não se escondem. Mas agora Deus apareceu e eles se esconderam. Por quê? Ele perguntou a Adão: por que você se escondeu? Ele disse: eu estava com medo porque estava nu. Mas ei, você esteve nu todo esse tempo? Então você vê, até pelo jeito que ele falou, o jeito que ele respondeu. A Deus mostrou que algo deu errado em sua própria natureza, algo aconteceu em sua própria natureza. Então ele disse: eu estava nu. Foi por isso que me escondi. Eu estava com medo. Você nunca teve medo. Medo de quem? Você está seguindo o que estou dizendo. Agora você pode ver que algo deu errado em sua própria natureza. Agora, engraçado o suficiente, Deus disse a ele: você comeu da mesma coisa. Peço-lhe para não comer? Ele disse: é aquela mulher que você me deu. Agora, isso é um assunto muito sério. É a mulher que você me deu,
que me deu a maçã e eu comi. Agora eu gostaria que você visse outra coisa aqui novamente. A mulher que você me deu uma maçã e eu comi. Você está aí. Comigo? O que aconteceu aqui é a mulher que você me deu uma maçã e eu comi. O que isso significa é, o que estou tentando mostrar a você é, o homem. Natureza foi alterada. Então a mulher que você me deu maçã e eu comi. Espere um segundo. Te dei uma mulher. Para lhe fazer companhia. Não te dei mulher para ir te dar maçã, peço aos dois que não comam. Em outras palavras, significa simplesmente que o cara estava acusando Deus de que você é a causa do problema, afinal eu não pedi mulher. Foi você quem me deu uma mulher. Eu estava sozinho. Eu estava sozinho sim. Mas você é quem trouxe a mulher. Então, afinal, foi você quem trouxe o problema agora. Agora você pode ver uma mudança em sua natureza, agora está corrompida. Ela está acusando Deus. Você está comigo? Ela não era assim antes. Ela está acusando Deus de fazer o quê? O que ela não estava fazendo antes. Então alguma coisa deu errado em sua natureza. E foi aquela coisa que deu errado que causou suas ações. Aquilo que deu errado por dentro. Dele é o que o está levando a fazer o que está fazendo. Eles perguntaram à mulher e disseram, por que você fez isso? Ela disse que é a serpente. Agora observe. Duas coisas em cada um deles. Ninguém aceitou a responsabilidade. Todos transferiram a culpa. Adão culpou Deus e Eva culpou. A serpente, curiosamente nenhum deles pediu desculpas. Então, se você voltar um pouco, eu gostaria que você olhasse algo naquele capítulo 3. Eu quero que você veja algo. O que o diabo disse a eles. Ele disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses conhecendo o bem e o mal. Agora esse é o problema. Isso é o que chamamos de rebelião, transgressão. Transgressão é rebelião. Ok. Agora o que o diabo fez foi dizer a eles: você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. Isso é basicamente o que ele estava tentando dizer a eles. Você será como Deus. E o que isso significa é isso. Você não precisa de Deus. Você é o próprio Deus. Você será como Ele, você será soberano. Você será soberano. Você não precisa receber instruções dele. Você não vai morrer de verdade. Não é só assim. Acho que vocês não o entenderam direito. Vocês, então, é algo extremamente importante. É algo muito criticamente importante. Você está comigo? Então, não é. O mesmo. Eles não são mais os mesmos novamente. A natureza é mudada. É torcida. Agora, o que é isso? Eles queriam ser como Deus. Em outras palavras, eles querem ser soberanos. E o que isso significa é que Deus projetou o homem para funcionar, dependendo nele. Tudo bem? Em outras palavras, não somos completos em nós mesmos sem Deus. Dependeremos de Deus para a plenitude de nossos potenciais na vida e a beleza de tudo que Ele colocou dentro de nós para ser expresso e manifestado. E essa é a única maneira de vermos o melhor de nós. O melhor de mim, o melhor de você. Deus projetou que eles,
Como projetar um carro e fazer todas as outras partes e colocar os pneus, mas remover o motor para que o motor seja Deus. Você está aí. Então, na medida em que você se conecta com sua fonte, você funciona bem. Mas o que aconteceu é isso, Os caras se levantaram e disseram que não queríamos o motor de novo. Ok? Mas podemos correr por nós mesmos. De fato, descobrimos uma maneira diferente de fazer este movimento funcionar. Agora, ao fazê-lo, eles se declararam independentes de Deus. Eles não querem seu governo. Eles não querem depender dele. Eles não querem que ele seja o Deus deles. Senhor, dê instruções e estabeleça o que é certo ou errado para eles. Não. Vamos ficar sozinhos. Na verdade, nós não queremos você. Você vê, a independência é realmente um conceito estranho quando se trata de Deus, quando se trata de aos assuntos de Deus. Então é isso que é pecado e é isso que você chama de transgressão. É rebelião, rebelando-se contra o governo de Deus, rebelando-se contra as coisas de Deus, rebelando-se contra o governo de Deus. É disso que se trata o pecado. Isso é do que se trata. Você está aí? É disso que se trata o pecado, é rebelião, rebelar-se contra o governo de Deus. E assim quando entendemos esse conceito, agora vemos como as pessoas vivem suas vidas diariamente, as pessoas que não têm remorso a Deus. Eles não o consultam. Não dependem dele para nada. Eles nem querem que ele seja seu Senhor e o Deus deles. Eles querem viver sozinhos, fazer as coisas sozinhos, eles confiam no seu poder e na sua força, ok? Eles não querem os valores de Deus seja seus valores. E é isso que vemos hoje em manifestação na sociedade, principalmente no Ocidente. Você está aí comigo? Então você vê o pecado como transgressão, é uma rebelião contra o governo, é uma revolta contra Deus. Não queremos que você seja nosso Deus. Não queremos que você governe sobre nós. Queremos nós governar, queremos estar sozinhos. Queremos ser como você e isso significa que fazemos leis para nós mesmos. Estabelecemos as coisas por nós mesmos. Tudo o que queremos fazer somos nós mesmos. Não vai responder a você ou às coisas que você diz, você está aí? É disso que se trata o pecado. É disso que se trata o pecado, é uma transgressão. Mas também há outro aspecto do pecado que encontramos nas Escrituras. É o que chamamos de iniquidade, iniquidade. Iniquidade é depravação, perversão, perversão, iniquidade, depravação, corrupção moral é uma corrupção da natureza. E por causa dessa corrupção, essa coisa não está mais funcionando da maneira que deveria funcionar, mas funciona de maneira diferente. É. Quando você vê uma coisa dessas, você vê por isso a questão do gay. Ok, é uma perversão por quê? Porque a forma natural que a questão do sexo pretendia ser. Eles fizeram o quê? Torceu. Agora você vê aquela natureza novamente. Agora está torcido. Em vez de usá-lo, homem e mulher, eles o viram e dizem que é homem e homem. E então eles estão indo na direção oposta. Você está comigo? E isso é o que diz, é uma corrupção. Portanto, é uma corrupção da natureza, é uma corrupção da natureza. A outra é uma revolta, uma rebelião contra o governo de Deus. E a dependência de Deus. E diga,
Não queremos que você nos dê instruções. Você não deveria estar governando nossas vidas por nós. É uma corrupção da natureza, uma perversão, uma torção. Um ditado em meu lugar, que significa que as pessoas agora fazem as coisas de cabeça para baixo. Mas é isso que está acontecendo. Curiosamente, é isso que está acontecendo. Hoje até foi legalizado, por exemplo, como gay em Europa, muitas partes da Europa. As pessoas não têm mais filhos. As pessoas não estão mais interessadas em ter filhos. Na verdade, eles são encorajados a nem mesmo ter filhos, cuidar de você. Você está comigo? As pessoas não estão mais tendo filhos. Eles não estão interessados. Muitos deles, muitos países europeus já não se preocupam em ter filhos. E se tiver um, já tentou, se não tiver melhor. Na verdade, as pessoas se casam e dizem que não vamos ter filhos. Algumas dizem que não quero perder meu físico, outras simplesmente não queremos nos incomodar. Quando envelhecemos, o governo cuidará de nós. Mas o casamento foi criado desde o início para qual propósito? Para continuar a raça humana. Você está comigo? Agora. Então. Agora, o que Deus ordenou que as coisas fossem, eles distorceram e disseram, não, não queremos seguir esse caminho, vamos nos casar, mas não queremos que a raça humana se multiplique. Eles estão tentando